A doutrina e o amor pelo Senhor. Esta é a lição número 6 da classe de jovens. Para esta aula, os hinos sugeridos são 88, 225 e 247. Fala sobre doutrina e amor ao Senhor. Como é que anda o nosso amor, né? Mateus 24:12 diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Será que está esfriando no meu coração? Será que eu permitirei que esta palavra se cumpra na minha vida? De modo nenhum. Eu vou a cada dia mais buscar a presença do Senhor em jejum e oração, para que o Espírito Santo seja sempre aceso no meu coração e na minha vida. Introdução. A falta de doutrina produz muitos males, e um deles é a mornidão espiritual. Quando não há ensino bíblico, a missão da igreja é comprometida. A igreja é um lugar onde nós adoramos ao Senhor, e é também um lugar de ensinamento da palavra. A palavra é a nossa principal doutrina, na verdade é a nossa única doutrina. E doutrina, eu já falei aqui em algumas outras vezes, doutrina é aquilo que é bíblico, aquilo que a Bíblia diz. Já usos e costumes já é mais uma questão do homem. E quando não há ensino, não há pregação da palavra em nossos templos, o que acontece? Acontece a mornidão espiritual. É aquele cristão mais ou menos, nem sim nem não, está no meio termo. Jesus disse uma coisa muito interessante, que nós devemos ser frio ou quente, porque morno não serve. E aqui cabe a explicação de frio e quente. Aqui Jesus estava falando das águas que existiam naquela cidade. A água fria era boa para a saúde e a água quente também, mas cada um da sua maneira. Mas a água morna de nada valeria. Então, por isso Jesus estava falando, porque muitas vezes as pessoas falam assim, é melhor ser um crente frio do que um crente morno. Não, o crente frio não era isso que Jesus estava se referindo. Não é, até porque não faz sentido. Por que Jesus iria querer um cristão frio? De maneira nenhuma. Frieza espiritual não pode haver no nosso coração. O que Jesus estava se referindo era de fato a água que estava nas cidades, que uma era quente, a outra era fria, e ambas serviam para algo, mas a água morna de nada valeria. Então nós devemos a cada dia mais estar na presença do Senhor, para que o Espírito Santo venha nos aquecer, que o fogo do Espírito venha aquecer as nossas vidas. De maneira nenhuma nós devemos deixar a doutrina de lado. Haja vista que é importante ressaltar, por exemplo, quando Elias estava lá no monte, que ele pediu para jogar mais água para depois orar. É interessante nós notarmos que a água apaga o fogo, mas na visão espiritual, a água aumenta o fogo. E que é a água? A água é a palavra. Então, quanto mais água nós tivermos na nossa vida, mais fogo nós também teremos. Igreja de Éfeso era firme na doutrina. A igreja de Éfeso. Provavelmente Priscila e Áquila desempenharam um importante papel na implantação dessa igreja e cederam a própria casa onde ela foi estabelecida. Aqui é uma questão muito interessante, que é pela questão de... Aqui temos um casal que empenharam um importante papel na implantação de uma igreja. Agora, o ponto aqui que eu quero trazer para você é uma reflexão interessante da sua vida. Eu não estou dizendo aqui dos seus pais, dos seus avós, dos seus primos, primas. Estou dizendo a você. A sua casa, segundo aquilo que você conhece da palavra, pode ser uma igreja? Você abriria a sua casa para dali criar um templo, uma igreja? Você tem ensinamento bíblico para isso? Por que eu quero trazer isso para você? Porque muitas vezes nós temos a ideia, o que não é errado, de que a casa do Senhor, o templo, né, a igreja, é um lugar onde nós vamos para adorar. Isso não é errado. Mas e se depender da igreja estar dentro da minha casa? Será que de fato a minha casa é de fato o templo da casa do Senhor? Será que de fato na minha casa o Senhor habita na minha casa verdadeiramente? Ou será que eu sou uma pessoa na igreja e sou outra pessoa dentro da minha casa? Então eu quero trazer essa reflexão para você.
Você de fato é um cristão dentro da sua casa, quando ninguém está vendo, quando seus pais não estão por perto, quando seu pastor não está perto, quando seu líder não está perto? Como é que é você dentro da sua casa? Porque agora há pouco eu estava num culto das irmãs da minha congregação, uma irmã trouxe uma palavra muito interessante, que ela disse exatamente sobre isso, sobre a questão do que quer conhecer um cristão, vá à casa dele, vê como ele é dentro de casa. E é verdade, porque muitas vezes, e não são poucas, muitos cristãos, principalmente pastores e líderes, são uma bênção dentro da igreja, mas em casa só a esposa e os filhos sabem, ou o esposo, né? Então veja que há aqui uma questão muito peculiar, muito significativa, muito importante. Será que tipo de cristão que eu sou? Será que eu sou um cristão dentro da igreja e dentro de casa eu sou um outro cristão? Será que dentro da minha casa eu consigo trazer uma outra igreja dentro da minha casa? Faz aí essa reflexão, traz ela para a sua vida. E se não for o caso, prepare o seu coração, prepare a sua casa, mude de direção e faça da sua casa a igreja de Cristo. A igreja de Éfeso e os seus principais desafios. A deusa Diana era o centro da estrutura religiosa e econômica de Éfeso, que, de acordo com a mitologia grega, era virgem e contrária ao casamento, razão pela qual a estrutura familiar da sociedade efésia era fragilizada, tornando o divórcio algo comum e banalizado. Aqui temos um ponto muito importante, que é a questão também, principalmente aqui da economia. O que é a questão da economia? É a questão financeira, a questão do dinheiro, né? O cascalho, né, como diz alguns. Diana era o centro da estrutura religiosa e econômica de Éfeso. O que significa isso? Significa que na questão religiosa, quem mandava era Diana. E o que era Diana? Diana era uma deusa que existia na cidade, e as pessoas faziam ali um templo e faziam uma adoração para ela, que no caso é uma idolatria. No entanto, ela também era um centro econômico. Por quê? Porque faziam ali coisas dessa deusa Diana e vendiam, e por isso eles ganhavam muito, mas eram muito dinheiro. Então você tirar e estar num lugar e tirar isso, que está muito enraizado tanto na questão religiosa quanto na questão econômica, principalmente na questão econômica, é muito difícil. É muito difícil. Vemos, por exemplo, aqui, para dar uma ideia aqui para nós, Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, tem a segunda maior igreja católica do mundo, que é a igreja de Nossa Senhora Aparecida. Lá tem muitas coisas para se vender referente a Nossa Senhora Aparecida. E muitas pessoas fazem romaria para lá e compram esses tipos de adornos. O que faz? Ali está fazendo com que a economia naquele lugar ali cresça. Então quem é que quer, nesse aspecto ali, que chegue um cristão ali, implante uma igreja, fale do amor de Cristo e as pessoas deixam Nossa Senhora Aparecida? As pessoas que vendem as coisas de Nossa Senhora Aparecida vão ficar tristes e podem até arrumar um problema com o cristão. Olha que situação complicada. E isso nos dias de hoje. Imagina nos tempos do Novo Testamento quanto era difícil. Então veja que aqui a Diana, ela tinha era o centro ali tanto da questão religiosa quanto da questão financeira. Isso sim era um grande desafio, acabar tanto com a ideia da estrutura religiosa e também da estrutura econômica. É muito difícil nesse aspecto. E ela era uma deusa contrária à questão do casamento. Por conta disso, o divórcio era algo extremamente comum e banalizado. Então veja aqui duas questões aqui contra a palavra do Senhor, que é contra a questão do divórcio, como diz Malaquias 2,16. Então, é claro que um caso ou outro divórcio, ele não é aconselhado, né? O divórcio nunca é aconselhado, mas ele em alguns casos, é uma válvula de escape. Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando principalmente a mulher sofre violência do esposo, ela pode separar. Por quê? Porque Deus odeia violência. Então, nesse caso específico, quando ela é abandonada também. Então, o divórcio, em alguns casos específicos, ele é até aceito, mas não é aconselhado. Sempre quando puder ter uma reconciliação no casamento, melhor. Mas se não houver um reconciliamento, então, nesse caso, faz-se a importância do divórcio. Mas no caso lá de Éfeso, não.
ser divorciado lá era extremamente comum, era banal, não tinha nenhum valor, ninguém se importava se alguém era divorciado ou não, era a mesma coisa. Então era algo completamente contrário à palavra do Senhor. A firmeza doutrinária da igreja de Éfeso. Historicamente, a igreja de Éfeso era uma das mais importantes e conhecidas da igreja do primeiro século. Isso não é uma mera casualidade, mas é fruto de seu vigor espiritual, de seu comprometimento doutrinário, de sua relação com alguns dos principais líderes que fizeram dela um referencial. Há uma questão hoje que existe assim um pouco... É claro, existem exceções, mas de modo geral, como está agindo hoje os líderes, os pastores das igrejas hoje, principalmente das grandes, né, igrejas? Eles não têm ali contato com líderes. Cada um é líder de sua igreja e nenhum quer contato com o outro. Parece que um quer ser maior do que o outro. Diferente da igreja de Éfeso. Eles eram amigos, parceiros, estavam sempre juntos. Um tinha o contato com o outro. E aí, como tinha ali muita união, o povo ali era muito centrado na palavra, na doutrina, o que acontecia? Realizações de grandes milagres. Milagres aconteciam. Então, muitas vezes, existe sim a importância de haver contatos, pastores, ser amigos de pastores. E aqui cabe uma questão interessante, que é a questão de um pastor ser amigo de outro pastor ou de outro líder, ser amigos e não ficar rasgando seda um para com o outro. Por quê? Porque em alguns casos específicos as pessoas fazem mais questão do pastor, né, da ordenação do pastor, do que até mesmo da presença do Senhor. Recentemente eu vi um vídeo que eu fiquei impressionado com a direção de um pastor, possivelmente era um pastor, e foi dar a palavra para outro pastor. Antes, porém, ele deu todo o currículo daquele pastor, como se fosse a coisa mais importante do mundo na igreja. A coisa mais importante da igreja é a presença do Senhor. É disso que nós estamos aguardando, e não que o pastor é isso ou é aquilo, é presidente disso ou presidente daquilo. O que os pastores precisam ter em comum é a união, a comunhão com o Senhor. Estar um ligado ao outro e não ficar um fazendo rasgação de seda com o outro. E também nós temos também nessa ideia da firmeza da doutrina da igreja de Éfeso, é também a questão de sempre combater as falsas doutrinas, o que é algo hoje muito importante, continua sendo importante, porque as falsas doutrinas têm invadido a igreja de Cristo. O perigo de se perder o primeiro amor pelo Senhor, boas obras, porém sem amor. Alguns dos bons exemplos oferecidos por essa igreja, ela também nos serve de alerta para o excesso de trabalho e o zelo doutrinário, mas sem o genuíno amor. Abandonar o primeiro amor. Muitas vezes acontecem situações como esta daqui. As pessoas têm de fato zelo pelas questões do trabalho da igreja, são envolvidas com o trabalho da igreja, mas tem até um certo zelo doutrinário, mas não tem um amor em si. Ora, uma igreja que está envolvida com o trabalho da igreja, que tem até zelo pela questão doutrinária, até ensina aquilo que é certo, mas se não tiver amor, de que vai valer? De nada valerá. A igreja ela é fundada no amor, e nós precisamos ter amor um com os outros. É claro que é saudável que tenha o zelo doutrinário. Agora, o excesso do trabalho também é algo que é muito peculiar de se falar. Porque quantas vezes as igrejas hoje estão tão envolvidas no trabalho da igreja, mas estão perdendo a essência do Evangelho, porque estão tão focados dentro da igreja, nos trabalhos de dentro da igreja, que estão esquecendo o ID de Jesus. Eu não estou aqui falando contra os trabalhos da igreja, estou falando sobre a questão do excesso de trabalho. Por exemplo, você jovem, está na escola bíblica dominical, depois da escola tem ensaio, e depois disso vai fazendo talvez um evangelismo, que é algo bom, mas depois volta que tem que fazer um outro ensaio da coreografia e tem que fazer... Então é excesso de trabalho, excesso de atividade dentro da igreja, que acaba até que, por algumas razões, a pessoa nem consegue
ter um almoço com a família porque está lá dentro da igreja, porque eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Espera aí, a Bíblia diz que o que lá em Eclesiastes 3? Há tempo para todas as coisas. Nós não devemos ter excesso de trabalho dentro da igreja, até porque o excesso de trabalho da igreja, ou estar dentro da igreja 24 horas por dia, não dá a ninguém a salvação. Não é por isso que nós seremos salvos. É importante que nós venhamos estar na igreja, como diz Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas nós não devemos ter trabalhos excessivos na igreja, até porque a gente vai perdendo o foco, e se você faz tantas coisas ao mesmo tempo, você acaba não ficando bom em nada. O valor das boas lembranças. A igreja de Éfeso foi orientada por Jesus a se lembrar de onde caiu, a fim de que se arrependesse. A recomendação é lembrar-se, arrepender-se e praticar. Se você for aí lembrar de alguma coisa que você fez errado, você certamente se lembrará. Da mesma forma que você pode lembrar algo que você fez de bom. No entanto, é importante que nós venhamos lembrar daquilo que nós fazemos errado. Por quê? Porque quando nós fazemos errado e nós lembramos que fizemos errado, nós temos uma oportunidade de nos arrepender de ter feito aquilo. E uma vez arrependido, nós não praticamos mais. Então, o que nós fazemos? Nós lembramos, nos arrependemos e nós deixamos essa prática. Nós não vamos mais fazer isso. Eu não vou mais pecar nisso. E você falando de pecado, por exemplo, é claro que você tem boas lembranças daquilo que você fez. Algo que às vezes só você sabe, só você e Deus sabe, mas ninguém sabe. Foi algo muito bom. Então, é claro que ter boas lembranças é importante. Mas quando nós lembramos de algo que nós fizemos, que é algo ruim, nós pedimos perdão ao Senhor, e se porventura pecamos contra alguém, vamos lá pedindo perdão também, e certamente seremos perdoados por ambos, tanto por Deus quanto pela pessoa que nós erramos. E nós fazemos o que? Deixamos de lado, nós não vamos mais pecar. É claro que falar sobre pecado para jovem é algo bem peculiar, porque está aí um povo que é forte para pecar, os jovens, né? Mas é algo, eu não digo assim, plausível, né, que nós não devemos viver uma vida de pecado. No entanto, há algumas questões que, na bem da verdade, sejamos honestos entre você, a verdade entre mim e ti, que eu também já fui jovem, nós sabemos o quão é difícil vencer o pecado. No entanto, quando nós lembramos da palavra, lá em 1 João 2,14, né, fala sobre o quê? Jovens, já venceste o maligno. Por quê? Porque a palavra de Deus está em vós. Então, quando você está na igreja, aprendendo da palavra, na escola dominical, nos cultos de doutrina e de ensinamento da palavra, você está fazendo o quê? Se tornando um jovem forte. E claro que você resistirá às tentações, assim como José resistiu à tentação da mulher de Potifar. Também como Daniel, Ananias, Misael, Ananias e Azarias também foram firmes nos seus propósitos e não pecaram contra o Senhor. Você também não pecará. Por que não? Porque você tem conhecimento da palavra. A palavra de Deus está em vós. Mas cá para nós, que é uma situação bem difícil, isso aí não tenha dúvida. De volta ao primeiro amor. Portanto, deixar o primeiro amor é o mesmo que se afastar de Deus. E isso implica que a igreja de Éfeso praticava boas obras, mas ao mesmo tempo estava distante de Deus. Falando aqui sobre a questão da obra, a boa obra ela não se perde, vou te dar uma referência sobre boas obras, que é o povo kardencista, né? O povo espírita. Né? O povo espírita, o Brasil é o país mais espírita do mundo, cerca de 2% da nossa população é espírita. Isso faz do Brasil o país mais espírita do mundo. Eles são muito bons nessa prática de boas obras. Eles são muito bons. Eu sou até capaz de dizer que nenhuma religião do mundo é tão forte quanto os espíritas no intuito de fazer boas obras. Eu acredito que nenhuma consiga. Entretanto, eles estão afastados de Deus. E a igreja do Senhor muitas vezes está exatamente assim. Está até praticando boas obras. Está estendendo a mão ao próximo, mas está longe. Longe, muito longe do Senhor. Lembra que Jesus falou certa vez? Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Porque praticar boas obras na questão humana não é tão difícil. Vemos, por exemplo, eventos no Brasil, por exemplo, emissoras de televisão, por exemplo,
que fazem campanhas contra a fome, contra isso, contra aquilo, e arrecadam muito dinheiro e fazem assim uma boa ação, uma boa obra, mas essa boa obra não traz salvação. Não estou aqui dizendo que a obra não é boa, a obra é excepcional, ela é louvável. Mas muitas igrejas hoje estão fazendo boas obras, mas na verdade estão longe da presença do Senhor. E aí, do que adianta? Não adianta absolutamente nada. A obra, na verdade, não vai se perder, mas aquela pessoa não passará a eternidade com Cristo. Por quê? Porque se afastou do Senhor. Está lá a história lá de Mateus 24:12. Não há contradição entre doutrina e fervor espiritual. O problema dos extremos. Os extremos impedem o desenvolvimento saudável da vida espiritual da igreja. Então vemos aqui a igreja de Éfeso, que valorizava a doutrina, mas não permaneceu no amor. Uma pessoa que fala muito da doutrina, até ensina bem a palavra, mas não tem amor ao próximo. Do que vai adiantar? Não adianta nada. Por outro lado, temos a igreja de Corinto, que tinha vários dons espirituais. No entanto, negligenciou os ensinos bíblicos e Paulo afirma que os crentes dali eram carnais. Olha que situação, olha que extremo. Então nós devemos ser moderados. Nós devemos sim dar valor às doutrinas do Senhor, devemos permanecer no amor do Senhor e ter dons espirituais. No entanto, não adianta ser radical. Quantas pessoas hoje você possivelmente deve conhecer que são extremamente radicais, como diz o outro, né? Vai do 8 ao 80, são radicais, são extremos. O cristianismo ele não é extremista, ele precisa ser moderado. Nós somos moderados. Nós muitas vezes estendemos a mão a alguém, mas às vezes nós não podemos estender. Nós podemos dar uma palavra de conforto, mas às vezes nós não podemos ter ali uma situação de solidariedade. Eu já falei aqui algumas outras vezes, eu vou falar mais uma vez, só para te dar um exemplo prático. Na minha igreja tinha uma pessoa que sempre ia lá para pedir dinheiro. E o dirigente sempre dava um jeito de conseguir um valor para ele. Ele vinha sempre com a mesma história, que ele tinha uma pessoa que estava enferma, que ele precisava visitar e estava sem dinheiro para ir. E ele sempre, o dirigente sempre ajudava essa pessoa. E depois foi descobrir o quê? Que ele pegava aquele dinheiro e fazia o quê? O uso de drogas ilícitas. Então o que acontece? Nem sempre você deve estender a mão, porque muitas vezes as pessoas vão agir de má fé, como era o caso dessa pessoa. Então nós devemos ser moderados, ter vigilância em quem nós estamos atendendo, né, ajudando. Mas a Igreja de Cristo precisa sim valorizar a doutrina bíblica, permanecer no amor do Senhor em ter os dons espirituais e ter amor ao próximo. A importância do equilíbrio. O Senhor não disse à igreja de Éfeso que o primeiro amor é mais importante do que o zelo doutrinário, mas que o problema consistia no fato de ter deixado o primeiro em função do segundo. O desejo de Jesus é o equilíbrio. Então voltamos aqui na mesma tecla, né? A questão da moderação, do equilíbrio. É igual aquela balança, né? O pessoal da antiga, né? Lembra, deve conhecer bem a balança, né? Que tinha um prato de cada lado. Então tinha que colocar um peso aqui, outro peso ali. Então ela ficava equilibrada. Ela não podia ficar um mais alto do que o outro, tinha que ficar no mesmo nível. Então nós devemos fazer exatamente isso. Ter equilíbrio. Saber pesar um lado e saber pesar o outro. Para quê? Para que um lado não fique mais pesado do que o outro. Então nós devemos ter, mais uma vez, o primeiro amor, mas de maneira nenhuma devemos deixar as coisas de qualquer maneira. Nós devemos ter o primeiro amor, mas também ter o ensino bíblico. Doutrina e fervor espiritual, a combinação perfeita. Uma igreja que valoriza busca e trabalho, ou melhor, uma igreja que valoriza, busca e trabalha pelo equilíbrio entre a doutrina e o fervor espiritual se protege de uma falsa religiosidade. Muitas pessoas dizem que a letra mata, como diz lá 1 Coríntios 3,6. Se não for 1 Coríntios, é 2. Fala que a letra mata e o espírito vivifica. E muita gente faz confusão e acha que por conta que, devido ao fato da Bíblia dizer que a letra mata, as pessoas acreditam que a letra, o estudo, a teologia, a doutrina mata. Não é isso que o texto diz. O texto diz ali que é a letra, no caso da lei, a lei de Moisés. Lembra quando uma mulher era pega em adultério? Ela era apedrejada. Lembra o que aconteceu lá com a mulher? A mulher foi pega em ato de adultério
quando foram apedrejar segundo a lei, o que Jesus disse? Aquele que não tiver pecado seja o primeiro a tirar a pedra. O que Jesus estava falando ali? Jesus estava no Espírito, mas a letra, a lei, mata. Ou seja, a lei mandava apedrejar. Mas Jesus disse o quê? Aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra. Então, vemos aqui algo importante. Ensinamento bíblico, teologia, curso de seminário não mata crente. Na verdade, ele vai vivificar o crente. Por quê? Porque o crente vai viver uma vida pautada na palavra. O que a teologia ensina? Bíblia. O que o seminário ensina? Bíblia. O que a escola bíblica dominical ensina? Bíblia. Então, quanto mais Bíblia nós tivermos, lembra o que eu falei lá no início? Quanto mais água nós tivermos, mais o fogo acende. Ou seja, quanto mais eu tiver a água da palavra dentro do meu coração, mais fogo do Espírito eu terei. Então nós devemos ter sempre essa analogia no nosso coração. Quanto mais água eu jogar, lembra lá de Elias? Quanto mais água ele joga, mais o fogo desce. Então é isso que nós temos que ter no nosso coração. Conclusão. Essa igreja incorreu no erro da falta de equilíbrio entre o compromisso com a doutrina e o fervor espiritual, causado pelo abandono do primeiro amor e o afastamento de Deus. Veja que aqui as pessoas que deixam o primeiro amor, se afastam do primeiro amor. Que amor é esse? É o amor do Senhor. Deixamos o amor de lado. A Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Mas quanto de nós estamos fazendo o quê? Abandonando o Senhor. Queremos muitas vezes estarmos até dentro da igreja com excesso de trabalho, mas nós não estamos buscando ao Senhor. Quantas pessoas estão hoje dentro da igreja, mas longe da vontade de Deus? Quantas pessoas estão louvando a Deus com os seus lábios, mas o coração está longe do Senhor? Então que nós venhamos ter o equilíbrio. Vamos fazer os trabalhos da igreja, mas também estaremos buscando ao Senhor. Estaremos nos ensinos bíblicos, mas também teremos o fervor espiritual, teremos os dons espirituais, seremos batizados com o Espírito Santo, cheios do Espírito, vivemos na plenitude do Espírito. Portanto, que a igreja do Senhor continue no equilíbrio. E você, jovem, continue equilibrado dentro da palavra. Lembra que a Bíblia diz, lá em Mateus 5,13, vós sois o sal da terra. E para que serve o sal? O sal serve para temperar, ou seja, nós temos que ter temperança. Ou seja, eu tenho que falar com uma pessoa de um jeito e com outra pessoa eu falo de outro jeito. Ou seja, eu tenho temperança, eu sei temperar um e sei temperar outro, vamos falar assim, né? Então nós devemos ter equilíbrio no nosso falar, equilíbrio no nosso viver, equilíbrio dentro da igreja. Nós não devemos ser extremistas, porque quantas pessoas você vê que outrora eram tão extremistas e hoje estão perdidos. Às vezes até estão dentro da igreja, mas fazem coisas completamente perdidas, vivem uma vida de perdição dentro da igreja, porque eram extremistas. Nós não, nós devemos ser equilibrados, moderados. Tudo que você for fazer, tenha isso no seu coração. Eu estou sendo equilibrado? Eu estou no equilíbrio? Eu estou moderado? Eu estou moderada? Ou será que eu estou no excesso? Vou te dar um exemplo prático. Você conhece a palavra e sabe que a Bíblia é a verdade. Mas nem todo mundo segue o cristianismo. Nem todo mundo tem a Bíblia como referência. Então, se você está numa conversa com uma pessoa de uma outra religião, ela fala da religião dela, com aquele ímpeto, com aquele fervor da pessoa, com aquela crença, e o que você faz? Você ouve a pessoa, empresta o seu ouvido, deixa a pessoa falar. E depois você vai com o seu argumento bíblico, mas jamais diga que ela está errada. Porque você está assim com equilíbrio, você está tendo respeito pelaquela pessoa. Então, por você ter respeito pelaquela pessoa, ela vai começar a te respeitar também. E ela mesma, sozinha, vai começar a se interessar pela palavra. Aí você fala: não, a palavra diz assim nessa circunstância. Aquela circunstância ali, a Bíblia fala dessa forma. Ela nos orienta assim, e assim você vai ganhando a pessoa, porque você está sendo moderado. Quantas pessoas hoje estão perdendo um debate, por exemplo, porque o debate em todas as circunstâncias, tanto na esfera política, na esfera cristã, na esfera do trabalho, em reuniões de trabalho, na escola, em tudo, todas as esferas. Por quê? Porque não tem educação, porque não tem respeito, não quer ouvir o próximo. O que você faz? Ouça a pessoa, deixa a pessoa argumentar, deixa ela falar, não interrompa a pessoa, deixa que a pessoa fale. Apenas isso. Depois você fala o seu argumento. Se a pessoa discordar com você, ok, ela discordou. Você não discordou dela também? Então, ela discordou com você, então está tudo ok. Não chegue ao extremo, fazer com que a pessoa tenha que
verdadeiramente engolir a palavra, descer a palavra goela abaixo, de maneira nenhuma, apenas respeite o momento dela. Hora da revisão. Número 1. Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor. Número 2. O suntuoso templo da deusa Diana, ou Diana, né? Na verdade é Diana. O suntuoso templo da deusa Diana. Número 3. O casal Priscila e Áquila. Número 4. A igreja de Éfeso foi exortada por Jesus a se lembrar de onde caiu, a fim de que se arrependesse. Apocalipse 2:5. Número 5. As primeiras obras, pois estas foram praticadas com amor genuíno. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você continue sendo assim, equilibrado e moderado. Que Deus te abençoe e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!